Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido na aula anterior, hoje eu estarei resolvendo alguns exercícios para que nós possamos compreender melhor como é que funciona essa parte da força centrípeta, como é que funciona a sua aplicação, tá? E sem mais delongas, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Temos aqui uma bola metálica de massa 0,5 kg, está presa à extremidade de uma corda ideal de 1 metro de comprimento. O movimento realizado pela bola é circular e uniforme sobre uma mesa plana e horizontal sem atrito. A tração nessa corda é de 8 newtons. Então, calcule, letra A aceleração da bola e letra B, a velocidade de movimento. Pessoal, para que nós possamos responder essa questão com facilidade, o ideal é que façamos as representações de todas as forças que estão envolvidas ali sobre o sistema no momento que ele está em movimento e, na sequência, nós passamos a soma vetorial dessas forças. Assim, com essa soma, nós iremos encontrar aqueles valores que estão faltando no problema. Tudo bem? Então, aqui, primeira coisa. No momento que a esfera ela está em movimento, há a atuação de uma força presente aqui nessa corda. Essa força aqui como sendo a força de tração. A outra força que vai atuar sobre a esfera é uma força resultante. E essa força resultante ela tende a puxar o objeto para fora. A força resultante em questão que estou falando é a força centrífuga. Então, eu posso colocar aqui a força centrífuga. Lembrando que ela é uma força fictícia. Como o problema mencionou, a esfera ela está em movimento uniforme. O que significa isso? Significa que a aceleração centrífuga ela será uma aceleração constante. Então, nesse caso, eu não preciso me preocupar com a aceleração, ela não estará variando. Basta eu simplesmente fazer a aplicação dos valores que tenho aqui. Tomando como base a terceira lei de Newton, eu posso dizer nessa situação que a força de tração ela tem que ser igual à força centrífuga. Por que tem que ser igual? Porque se a tração for maior, a bola ela vai se dirigir para o centro. E se a força centrífuga for maior, essa bola ela vai sair desse movimento circular e ela vai acabar se perdendo para fora do sistema. Com esses dados, basta fazer a substituição, colocar aqui a tração ela é igual a massa multiplicado pela aceleração centrífuga. A letra A está pedindo a aceleração. Então, eu vou colocar aqui, ó, letra A é igual. No lugar da tração, vou colocar o valor que foi dado no problema. A tração foi dito que ela vale 8 newtons, como está aqui, ó. E a massa do objeto foi dada também no problema, dizendo que é 0,5 kg. Lembrando que quando a massa for dada em gramas, você sempre tem que converter ele para quilogramas. Com isso, basta fazer as substituições. No lugar da tração, eu vou colocar 8, igual. No lugar da massa, vou colocar 0,5, multiplicado pela aceleração centrífuga, que é o que ele vai querer, e agora é só fazer o cálculo da equação de primeiro grau. Passo 0,5 para o outro lado. Então, tenho 8 dividido por 0,5. Isso aqui é igual à aceleração centrífuga. Assim, encontramos que a aceleração centrífuga ela vai dar um total de 16 metros por segundo ao quadrado. E daí a resposta para a letra A. Agora, com isso, a letra B ela fica mais fácil, né? Pois, no caso, ela pede a velocidade e nós sabemos que a aceleração centrífuga ela é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Podemos, então, substituir os valores. No lugar da aceleração centrífuga,
Colocamos 16 igual. A velocidade é o que queremos encontrar. Vamos colocar aqui v ao quadrado dividido pelo raio. E o raio em questão está valendo aqui 1 metro. Então, vou colocar aqui 1. Esse 1 passa para o outro lado multiplicando. Então, nós temos que a velocidade ao quadrado é igual a 16. Assim, temos que a velocidade é igual. Passa para o outro lado da raiz, né? Vamos ter aqui raiz quadrada de 16. Lembrando que numa raiz quadrada o resultado ele pode ser positivo ou negativo. Então, a velocidade ela é mais ou menos 4 metros por segundo. Então, tá aí a resposta para a letra B. Temos aqui o próximo exemplo. Um corpo de 1 kg está preso a um fio ideal, inextensível e de peso desprezível, de comprimento 2 metros, e descreve uma trajetória circular horizontal sobre uma mesa sem atrito. Sabendo que a velocidade escalar do corpo é constante e igual a 6 metros por segundo, determine a intensidade da letra A, aceleração centrípeta, e letra B, a tração no fio. Muito bem, então esse problema é bem parecido com o outro. Está pedindo aceleração e a diferença é que ele pede aqui a tração, né? Então é o seguinte, novamente nós vamos fazer desvendar as forças. Aqui vai ter uma força que puxa direto para o centro. Essa força aqui é a força de tração T. E haverá uma força contrária, que será a força resultante, no caso, a força centrífuga. Vou colocar aqui novamente força centrífuga. Os valores que o problema forneceu foi o seguinte. Ele me forneceu a massa do corpo. Vou botar aqui, ó. Massa é 1 kg. Me forneceu o comprimento do fio. Lembrando que o comprimento do fio equivale ao raio da trajetória. Então, temos que o raio é igual a 2 metros. E foi fornecido também a velocidade com que o corpo se move. Então, nós temos aqui que a velocidade é 6 metros por segundo. Então, vamos lá para a letra A. A letra A ele pede aceleração centrípeta. Lembra que a aceleração centrípeta ela é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta ela é igual à velocidade, que foi dado que é 6 ao quadrado, dividido pelo raio, e o raio está valendo 2. Assim, encontramos que a aceleração centrípeta é igual 6 ao quadrado vai dar 36 dividido por 2. E 36 dividido por 2, nós temos 18. 18 metros por segundo ao quadrado. Está aí a resposta para a letra A. Encontrando a aceleração, o próximo passo agora é a tração no fio. Você observa que no esquema de força que eu fiz inicialmente, para que esse sistema fique em equilíbrio, a tração tem que ser igual a essa força centrífuga. Então, eu vou colocar aqui, para a letra B, que a tração tem que ser igual à força centrífuga. Dessa forma, eu vou colocar aqui que a tração ela é igual. A força centrífuga é a massa vezes a aceleração centrífuga. Então, eu vou colocar massa vezes a aceleração centrífuga. Essa aceleração centrífuga é a mesma aceleração centrípeta. Então, eu posso botar assim, que a tração ela é igual à massa, que foi dada aí que é 1 kg, multiplicado pela aceleração, que é 18. E agora é só multiplicar 1 por 18, que o resultado vai dar 18. E tração sendo em newtons. Está aí, final de problema. Próximo exemplo nós temos. Na figura está representada parte dos trilhos de uma montanha-russa em um trecho circular de raio 8,1 metros em plano vertical. Qual é a velocidade mínima que o carrinho deve ter no ponto mais alto da trajetória para que ele não perca contato com os trilhos? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é o raio que foi dado aí. O raio está valendo 8,1 metros. Ele pede aqui a velocidade mínima.
e foi dado a gravidade do local como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, muita atenção aqui, ó. Nessa parte, nós vamos ter que fazer uma análise de forças com cautela, tá? Para que nós não se percamos e assim conseguimos encontrar a resposta corretamente. Tudo bem? Então é o seguinte, olha. No momento que esse carro ele executa esse movimento circular, você observa que eu estou botando no sentido anti-horário por causa do vetor velocidade, que está indicando que ele tem essa direção e esse sentido. Então, esse carro só é possível ele alcançar essa posição se ele tiver pelo menos uma velocidade mínima. Se essa velocidade não for alcançada, esse carro ele não consegue chegar nessa posição, ou se ele chegar, ele acaba até caindo, tá? Então, para que ele não caia, é necessário que ele tenha uma certa velocidade v. Agora, como encontrar essa velocidade? Atenção! No momento que ele encontra essa posição, haverá uma força que estará puxando para baixo, que será a força peso, é o peso do carrinho. Essa força peso ela tem que ser equilibrada com uma outra força que irá puxar ele para cima. No caso, essa força que irá puxar para cima tem que ser uma força resultante. E a força resultante, nesse caso, é a força centrífuga. Então, vamos colocar aqui que a força que vai puxar para fora é a força centrífuga. Para que o carrinho ele não caia, a força centrífuga tem que ser, no mínimo, igual ao peso. Então, vou colocar aqui que a força centrífuga tem que ser igual ao peso do carrinho. Mas como calcular a força centrífuga? Já falei, ela é massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, que é igual ao peso, que nós já sabemos que é massa vezes a gravidade. Você pode observar que nessa situação existe massa dos dois lados da equação, então eu posso cancelar a massa de um lado e cancela a massa do outro. Eu posso pegar esse raio que está dividindo e posso passar lá para o outro lado e já passa ele multiplicando. Assim, eu vou ter que a velocidade ao quadrado é igual ao raio multiplicado pela gravidade. Esse expoente 2 passa para o outro lado como raiz, então eu tenho que a velocidade é igual a raiz quadrada do raio multiplicado pela gravidade. Então aqui eu encontrei uma equação que vai relacionar o raio e a gravidade, e sim eu vou ter a velocidade mínima necessária para que ele possa executar esse movimento. Então a velocidade, vou colocar aqui do outro lado, ó, velocidade é igual a raiz quadrada do raio. O raio em questão é 8,1 vezes a gravidade, que foi informado que vale 10. Nós temos que a velocidade é igual a raiz quadrada de 8,1 vezes 10 é 81. E raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, nós temos mais ou menos 9 metros por segundo. Essa aqui vai ser a velocidade do carrinho. Você pode observar que é muito simples, tá? É muito fácil fazer esse tipo de problema. Basta se atentar aí à posição das forças que estão atuando sobre o carrinho, tá? E fazer aquele somatório vetorial para que você encontre a resposta. Temos aqui o próximo exemplo. Uma esfera de 0,1 kg é presa a um fio de comprimento 0,5 metros e é colocada em movimento circular em um plano vertical de raio r igual a L. Quando ela passa pelo ponto mais alto, tem velocidade de v igual a 4 metros por segundo. E quando passa pelo ponto mais baixo, tem v igual a 6 metros por segundo. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da atração no fio. Letra A, no ponto mais alto, e a letra B, no ponto mais baixo. Pessoal, esse problema ele trata de um objeto preso a uma corda, como se fosse uma pedra amarrada em uma linha. E aí você vai fazer aquele giro no sentido vertical. Durante esse giro que você está fazendo com a pedra,
a tração que tem no fio, na parte mais alta, tem uma intensidade, e no momento que a pedra ela gira e passa na parte mais baixa, o fio vai sofrer uma tração com outra intensidade. Então, o problema basicamente ele está pedindo é para você encontrar a tração que esse fio vai ter quando a pedra alcançar o ponto mais alto e a tração que ele vai ter quando ele estiver na parte mais baixa, tá? Então, eu vou fazer aqui a simulação de como é que vai ficar. Por exemplo, aqui, ó, na letra A, ele pede a intensidade da tração no fio no ponto mais alto. Supondo aqui que esse aqui vai ser o centro do raio da circunferência e nós temos aqui o fio e aqui a esfera. Essa esfera, ela está fazendo aquele giro, ó, ela já vai fazer esse giro aqui, seguindo essa trajetória, e no ponto mais alto, esse fio ele vai ter uma tração. Então, essa esfera para baixo tem que ter a força de tração no fio. Então, aqui nós temos a tração do fio. E puxando para cima, tem que ter a força centrífuga. Vou colocar aqui, força centrífuga. Também temos que considerar que para baixo existe uma outra força que irá puxar a pedra para baixo. No caso, tem que ser a força peso. Então, para baixo nós temos o peso que puxa ela e temos a tração. A única força que está puxando para cima vai ser a força centrífuga. Então, aqui significa que essa força centrífuga ela tem que ser igual à soma das duas outras forças que estão para baixo. Então, tem que ser igual o peso somado com a força de tração. Então, agora basta substituir os valores que foi dado no problema. Nós vamos encontrar aqui a tração no ponto mais alto. Eu vou colocar aqui, ó. A força centrífuga, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Igual, o peso é a massa multiplicado pela gravidade, mais a tração, que é o que nós queremos encontrar. Então, vamos substituir. A massa está valendo 0,10. Vou colocar aqui, ó, 0,10 multiplicado pela velocidade. Essa velocidade tem que ser a velocidade quando o objeto passa pelo ponto mais alto. E o problema falou que o seguinte, ó, quando ele passa pelo ponto mais alto, tem velocidade de 4 metros por segundo. Então, vamos utilizar essa velocidade. Então, vai ser 4 elevado ao quadrado dividido pelo raio. O raio é o mesmo comprimento da corda e foi dito aqui que ele é 0,5. Então, vamos colocar aqui 0,5. Igual a massa, que é 0,1, multiplicado pela gravidade, que é 10, mais a tração T. E agora? Agora vamos pegar aqui, ó, esse 0,1, repetir ele. 4 ao quadrado vai dar 16. Vamos colocar aqui, ó, dividido pelo 0,5. E do outro lado nós temos 0,1 multiplicado por 10. E isso vai dar 1. 1 mais a tração. Esse 1 ele pode passar para o outro lado. Ele está positivo, já passa para o outro lado negativo. E aqui, desse outro lado, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar 0,1 e multiplicar por 16, que vai dar um total de 1,6 dividido por 0,5. E 1 aqui, ó, passou para o outro lado, fica menos 1, que é igual à tração T. E agora, eu vou colocar logo aqui a tração T é igual a 1,6 dividido por 0,5 vai dar 3,2. Menos 1, isso aqui vai dar 2,2. Então, aqui nós temos o valor da tração no ponto mais alto, é 2,2 newtons, e acabou o problema. Passando agora para a letra B. A letra B, ele quer a tração no fio quando o objeto passa pelo ponto mais baixo. Então, considerando o seguinte, esse aqui vai ser o centro, aqui nós temos o fio e o objeto passando pela parte mais baixa.
Então, ele vem fazendo esse movimento, seguindo para cá, ó. Então, na parte mais baixa, nós temos aqui que puxando para baixo tem o peso do objeto e também vai ter a força centrífuga. Também está puxando para baixo. Vou botar aqui, ó, força centrífuga. E quem vai puxar para cima vai ser somente a tração. Você observa que agora a tração ficou sozinha. Isso significa o quê? Significa que essa tração que sobrou, ela tem que ser igual à soma das forças que estão puxando para baixo. Então, tem que ser igual à força centrífuga somado com a força peso. Então, aqui, tração é igual. A força centrífuga, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, mais o peso, que é a massa vezes a gravidade. Substituindo os valores, encontramos que a tração é igual à massa, que é 0,1, a velocidade. Pessoal, essa velocidade é a velocidade do objeto quando ele passa pela parte mais baixa. E quando ele passa pela parte mais baixa, olha só, ela é de 6 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui, multiplicado por 6 elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,5, mais a massa, que é 0,1, multiplicado pela gravidade, que é 10. Então, a tração é igual. Pessoal, eu vou ensinar um macete para vocês não perderem muito tempo nessas contas de multiplicação de números pequenos, essas coisas, tá bom? Você pode observar que aqui nós temos o número 0,1 e na parte de baixo nós temos o número 0,5. O que eu posso fazer para simplificar essa situação? Nos dois casos, a vírgula ela andou apenas uma casa. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu posso cancelar esse zero com esse zero aqui, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo é mudando a posição da vírgula do 1, passando para a direita, e também do 5. Então, ele vai ficar assim, ó. Fica 1 multiplicado por, e aqui embaixo fica 5. Em cima, 6 ao quadrado vai ser 36. E aqui, 0,1 vezes 10 vai dar 1. Agora, a tração ela tem que ser igual a 36 dividido por 5. Isso aqui vai dar 7, aí sobra 1. 1 dividido por 5 não divide, mais 10 divide, vai dar 7,2, somado com 1. Então, aqui, a tração T ela é igual a 8,2 newtons. E está aí, encontramos a tração na parte mais baixa. Temos aqui o próximo exemplo. Um automóvel em uma pista percorre uma curva de raio 200 metros com velocidade escalar constante v igual a 10 metros por segundo, em um local onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A, o menor coeficiente de atrito lateral entre os pneus e a pista horizontal para que o carro não derrape. E letra B, a tangente do ângulo de sobrelevação da pista sem atrito para que o carro possa descrever uma curva. Então, pessoal, agora o problema ele pede para que a gente possa encontrar o coeficiente de atrito entre os pneus do veículo e o solo. Para isso, vamos fazer aqui um esquema para compreender melhor como é que vai funcionar essa relação entre força centrífuga e força de atrito. Tudo bem? Então, aqui vamos imaginar que nós temos o nosso veículo, que ele está executando uma curva em uma pista. No momento que esse veículo executa essa curva, há a ação de uma força que irá puxar ele diretamente para fora do raio de curvatura. No caso, já sabemos que essa força será a força centrífuga. E entre o pneu e o solo estará atuando a força de atrito. Então, o atrito ela é aquela força do contra. Ela terá a mesma direção, porém o sentido será contrário. Então, puxando o lado contrário, nós temos aqui a força de atrito. Para que esse carro não derrape para fora da pista, é necessário que a força centrífuga
tem a mesma intensidade da força de atrito. Então, eu posso colocar aqui que a força centrífuga tem que ser igual à força de atrito. Como de praxe, podemos substituir aqui que a força centrífuga ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a força de atrito ela é o peso do veículo, né? E o peso é a massa vezes a gravidade multiplicado pelo coeficiente de atrito. Nesse caso, tem que ser o coeficiente de atrito estático, porque o veículo ele não pode derrapar. Você observa novamente que aqui a massa ela está presente dos dois lados da equação. Podemos cancelar aqui. E como nosso objetivo é encontrar o coeficiente de atrito, vamos isolar ele. Tá? Eu posso pegar essa gravidade que está multiplicando e posso passar para o outro lado dividindo. Assim, eu encontro que o coeficiente de atrito estático é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio multiplicado pela gravidade. Com isso aqui pronto, basta substituir os valores. Vou ter aqui que o coeficiente de atrito estático é igual à velocidade. O problema informou aqui, ó, que é 10 metros por segundo. Vou colocar aqui, ó, 10 ao quadrado, dividido pelo raio, foi informado que é 200. Então, é 200 multiplicado pela gravidade, que vale 10. Com isso, 10 ao quadrado, vou colocar logo aqui, ó, 100 dividido por 200 vezes 10. O que eu vou fazer? Vou cancelar um zero em cima, um zero embaixo. Vou cancelar outro zero em cima e outro embaixo. Assim, o coeficiente de atrito estático é igual a 1 sobre 20. Tá aí a nossa resposta. Se você quiser ir mais além, você pode também colocar o resultado da divisão 1 por 20, que vai dar 0,05. Esse aqui vai ser a resposta do nosso problema. A letra B agora pede a tangente de um ângulo de sobrelevação da pista sem atrito para que o carro possa descrever a curva. Então, o que é isso mesmo? O que é que o problema está pedindo? Parece um pouco difícil de compreender o que ele está pedindo ali, tá? Mas vamos entender o seguinte, pessoal. Se a pista não tem atrito e o carro ele vai fazer mesmo assim uma curva, é necessário que no momento da curva, essa pista ela tenha uma certa inclinação em relação a um eixo horizontal. Ó. Que nós temos um ângulo θ e aqui em cima nós teremos o veículo que estará passando aqui por cima. Pessoal, não mangue aí do meu desenho, tá? Eu não sou assim esses profissionais em desenho, mas está aí. Vamos dizer que isso aqui é o meu veículo, tá? Então, esse veículo aqui, no momento que ele vai executar a curva e a pista não tem atrito, é completamente lisa, é necessário que essa pista ela tenha uma certa inclinação para que o veículo ele possa executar a curva sem derrapar. Mas como é que isso vai ocorrer? Da seguinte forma, olha só, esse veículo ele terá uma força que será voltada para cá, ó, uma força que é a força normal. Força nós já conhecemos. E existe uma força que puxa diretamente para baixo, que nós sabemos também que é o peso. Para que ele possa vencer essa situação, tem que existir uma outra força que irá puxar ele no sentido contrário. Para a gente encontrar essa força, nós precisamos fazer um somatório vetorial entre a força normal e essa força peso. Ele fica mais ou menos assim, ó. Aqui é a força normal e para baixo nós temos a força peso. Pela soma vetorial, olha só, eu posso colocar aqui a força peso e eu posso colocar aqui a força normal. Então, vai existir uma força que puxa ele para cá, que puxa direto para o centro da curva e vai impedir que esse carro ele acabe saindo. Essa força aqui vai ser a nossa força resultante. E lembrando que essa força resultante ela é a mesma força centrípeta.
Então, o que nós temos aqui, eu vou até desenhar um pouco mais ampliado, é a representação de um triângulo retângulo, onde aqui vai ser a força resultante, aqui a força peso e aqui nós temos a força normal. O ângulo em questão é esse aqui, que vai ser o mesmo ângulo θ. Como o problema é que é a tangente do ângulo em questão, então a tangente do ângulo θ, nós podemos dizer que tem que ser igual o cateto oposto, que vai ser essa força resultante, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser a força peso. Assim, nós temos que a força resultante, como eu falei, ela é a força centrífuga, vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, dividido pelo peso, que é a massa vezes a gravidade. Podemos cancelar a massa nos dois casos e encontramos que a tangente do ângulo θ ela é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo... Esse raio aqui, ele pode ser multiplicado pela gravidade. Então, vai ser a gravidade vezes o raio. Com isso, podemos substituir os valores e encontrar o valor da tangente. Então, aqui, ó, tangente do ângulo θ é igual a velocidade ao quadrado. Velocidade é 10 ao quadrado, dividido pela gravidade, que é 10, e multiplicado pelo raio, que é 200. Você pode perceber que essa conta nós já fizemos antes. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 20. E 1 sobre 20 é o valor da tangente, ou 0,05, tanto faz. E aí está a resposta para o problema. Temos aqui o nosso último problema. A respeito do funcionamento do rotor, analise as seguintes afirmativas e identifique quais são as verdadeiras. Primeiro, se o raio do rotor for diminuído, o valor mínimo da velocidade angular deve ser aumentado. Então, para que nós possamos saber se isso é verdade ou não, precisamos fazer uma análise da situação proposta, tá bom? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação onde eu tenho aqui a parede interna lá do rotor e aqui vai ter o objeto que estará sobre ele. Tudo bem? Então, esse objeto que está sobre a parede, no momento que ele está rotacionando, haverá uma força que puxa para baixo, logicamente a força peso. A força contrária tem que ser a força de atrito e haverá uma força que irá empurrar ele contra a parede, e no caso vai ter que ser a força centrífuga. Para que o objeto ele não desça, a força de atrito e a força peso elas têm que ser iguais. Então, eu vou colocar aqui que a força de atrito tem que ser igual à força peso. Essa força de atrito ela tem relação aí com a força centrífuga, porque é ela que vai empurrar o objeto contra a parede. Então, eu vou colocar aqui que a força de atrito, olha só, força de atrito, ela tem que ser igual à força centrífuga, que está empurrando ele, multiplicado pelo coeficiente de atrito estático. Com isso, nós podemos substituir os valores. No lugar de Φ, eu vou colocar força centrífuga multiplicado pelo coeficiente de atrito estático igual ao peso, que vai ser a massa vezes a gravidade. Essa força centrífuga, como já sabemos, ela é a massa vezes a aceleração centrífuga, multiplicado pelo coeficiente de atrito estático, que é igual a massa vezes a gravidade. A aceleração centrípeta, nós podemos encontrar ela em função da velocidade angular, como sendo o seguinte, olha, a aceleração centrípeta ela é igual à velocidade angular elevado ao quadrado, multiplicado pelo raio. Então, substituindo dentro da fórmula da força centrífuga, encontramos que a massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado, multiplicado pelo raio, multiplicado ainda pelo coeficiente de atrito estático, tem que ser igual a massa vezes a gravidade. Novamente, tem massa dos dois lados, podemos cancelar a massa aqui e aqui. E vamos isolar a velocidade angular.
Vou botar ele aqui, ó. A velocidade angular ao quadrado é igual, do outro lado, à gravidade. Do lado da velocidade angular, nós temos aqui o raio e o coeficiente de atrito estático. Esses dois valores, eles estão multiplicando pela velocidade angular, então, no momento que passar para o outro lado, tem que passar dividindo. Então, eu vou colocar aqui, a gravidade tem que ser dividido pelo raio multiplicado pelo coeficiente de atrito estático. Assim, a velocidade angular tem que ser igual à raiz quadrada da gravidade dividido pelo raio multiplicado pelo coeficiente de atrito estático. O que é que nós podemos concluir com essa fórmula para a velocidade angular? Pessoal, você observa que o raio ele está aqui na parte de baixo. Então, quanto menor for o raio, maior é a velocidade angular. Então, se eu diminuir o raio, a velocidade angular ela aumenta. A primeira afirmativa falou que o raio do rotor, se ele for diminuído, o valor mínimo da velocidade angular deve ser aumentado. E isso é verdade, tá? Então, vamos marcar aqui, ó, para a primeira questão. Vou botar aqui no cantinho, ó. Vou botar aqui no cantinho. Primeira afirmativa, ela é verdadeira. Segunda afirmativa. Se o cilindro girar com velocidade angular constante, a pessoa não sofrerá aceleração centrípeta. Essa segunda afirmativa, ela é falsa. Se o objeto ele está girando, não importa se é com velocidade constante ou não, sempre haverá a atuação da aceleração centrípeta, tá? Então, para esse caso aqui, a afirmativa ela é falsa. Terceira afirmativa. Para um referencial inercial fixo na Terra, não existe força centrífuga agindo na pessoa. A terceira afirmativa, pessoal, ela é verdadeira. Por que que ela é verdadeira? Como na aula passada eu expliquei, a força centrífuga e a força centrípeta, elas são forças fictícias. E como tal, essas forças elas não coexistem no mesmo sistema inercial. Eu dei como exemplo a situação de uma pessoa andando em um carro. Se ela estiver dentro do carro, ela sentirá o seu corpo sendo jogado no sentido oposto do movimento do carro. Se o carro virar para a direita, ela é jogada para a esquerda. Então, ali ela tem o sentido que há a atuação de uma força centrífuga. Mas para quem está fora do carro, só observando ele executar aquela curva, essa pessoa, para ela, o que está acontecendo ali é a atuação de uma força centrípeta, que irá puxar o carro para dentro da curva. Então, nessa situação, a atuação da força centrífuga e da força centrípeta depende muito do referencial inercial, tá? Então, como a questão falou aí, a questão 3, para um referencial inercial fixo na Terra, não existe força centrífuga agindo na pessoa, e isso é verdade, tá? A força centrífuga é só se ela estivesse dentro do sistema, estivesse dentro do veículo, dentro do rotor em questão, tá bom? Afirmativa 4. O peso da pessoa se equilibra com a força de atrito entre a parede do cilindro e a pessoa. Essa afirmativa ela é verdadeira, pessoal. Como nós vimos aqui no cálculo, para que esse sistema seja possível, a força de atrito e o peso eles têm que ser iguais, pois caso contrário, terá algum problema ali, a pessoa vai acabar escorregando e caindo, tá? Então, a afirmativa 4, ela é verdadeira. Vou colocar aqui, ó, afirmativa 4, verdadeira. Afirmativa 5. Quanto mais pesada for a pessoa, maior deve ser o valor mínimo da velocidade angular para que ela não escorregue. Opa, olha só isso aqui, ó. Nessa forma, você pode perceber que não tem a presença da massa. Não tem massa. Se não tem massa, significa que a massa ela é desprezível, tanto faz. Essa pessoa pode ter ali 80
120, 130, 160 quilos, ela não vai cair devido à velocidade angular, tá? Vai depender muito ali do atrito existente entre ela e a parede ali do rotor, mas se não for isso, ela não irá cair, tá? A velocidade angular, ela não será afetada devido à massa da pessoa que está lá dentro, tudo bem? Então, a afirmativa 5, ela é falsa. E, última afirmativa, nós temos o seguinte: se a velocidade angular for aumentada e ficar com valor acima do mínimo, a intensidade da força normal ficará maior e, com consequência, o atrito terá intensidade maior que o peso da pessoa. Tem um problema aí nessa afirmativa, tá? Olha só, até onde é verdade, pessoal. Se a velocidade angular aumentar acima do mínimo, a intensidade da força normal ficará maior. Isso é verdade, a força normal aumenta. E, em consequência, o atrito terá intensidade maior que o peso. Aí tem um problema. O atrito, ele nunca é maior do que a força que está sobre o objeto, tá? O atrito, ele ou é igual à força que está sendo aplicada, ou ele é menor, mas maior ele nunca será, tá bom? Então, não tem como o atrito ser maior, porque imagina só, se o atrito fosse maior, no momento que o objeto estivesse sendo puxado para baixo, em vez dele descer, ele iria subir. E não pode acontecer um negócio desse, porque o atrito ele não vai puxar, ele vai manter. Então, aqui essa afirmativa, a sexta afirmativa, é uma afirmativa falsa. Então, com isso aí, nós concluímos o nosso exercício. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter ajudado a compreender melhor esse assunto aí de força centrífuga, força centrípeta, tá? E com isso eu encerro a aula de hoje. Nos vemos na próxima aula e até mais.